Fala, mulheres revestidas! E esse é o nosso primeiro episódio, onde a gente vai falar de crescimento espiritual, vida com Deus. Eu tenho certeza que todos os conteúdos, todos os temas que nós vamos falar aqui vai te edificar demais. E eu já adianto para vocês que eu queria muito trazer esse tempo aqui onde a gente teria um aprofundamento maior. Antes, como vocês sabem, nós fazíamos os devocionais e todas as manhãs tinha que ser só um pouquinho. Eu queria muito tratar de temas do qual a gente pudesse se aprofundar, você pudesse ouvir fazendo aí suas atividades, enfim, suas coisas do dia a dia. Então, gente, hoje eu quero que vocês sintam-se à vontade aqui. Tudo que eu faço, né, eu gosto de ser muito leve e esse episódio não vai ser diferente, todos os episódios que a gente vai fazer não vai ser diferente, porque eu quero realmente trazer a palavra de uma forma leve, como ela deve ser. E esse conteúdo é para você que está começando a caminhar com Deus, a tua vida espiritual, ou para você também que quer se aprofundar na palavra, conhecer mais, ter mais intimidade com Deus. Então, se esse é o teu propósito, fica, que eu tenho certeza que você vai ser assim, muito edificado e você vai crescer muito espiritualmente. E eu quero te ensinar aqui tudo aquilo que eu aprendi durante 2 anos sentada, estudando, trazer para vocês não só aquilo que eu estudei durante 2 anos no Rema Brasil, do qual me fez crescer muito, mas também tudo aquilo que eu aprendi durante esses 10 anos caminhando com o Senhor, tendo intimidade com Ele. E no nosso talk aqui de hoje, nós vamos falar sobre fruto do Espírito, que é um tema que eu amo muito, e lá no começo eu também tive muita dúvida para entender o que era, como que era. Eu sei que a nossa caminhada com Deus, nosso crescimento espiritual é um crescimento onde a gente vai galgando degrau por degrau, a gente vai buscando a palavra, o Senhor vai nos dando revelação, mas eu quero trazer aqui para que você tenha entendimento daquilo que Deus tem, daquilo que tem aí dentro de você, e talvez você não esteja usando porque você não tenha conhecimento. Então, gente, olha só, quando a gente nasce, né, quando o homem, na verdade, nasce, quando Deus cria o homem, ele faz o quê? Ele coloca o espírito dele dentro do homem. Porém, quando esse relacionamento ele é quebrado por conta do pecado lá no Éden, o homem ele deixa de ter esse relacionamento com Deus. Ou seja, quando Deus vai lá na viração do dia chamar o homem, perguntar dele o que o homem faz, ele se esconde. Por quê? Porque ele tinha provado, né, do pecado. Então tudo isso fez com que o relacionamento com Deus tivesse quebrado. Então aquele espírito que Deus colocou em nós para que a gente pudesse ter relação com Ele, aquilo foi quebrado por conta do pecado. Mas Jesus veio para nos reconectar com o Pai. E essa é a melhor notícia, né, gente? E olha só o que fala lá em João 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, Jesus está falando aqui, enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você. Mas, Edi, o que é fruto do Espírito, como você acabou de falar? Gente, fruto do Espírito, ele é a manifestação de Deus em nós. Então, como eu falei, houve essa restauração. Então, nós temos o Espírito de Deus, nós temos um Espírito, né, o Espírito humano, e temos o Espírito de Deus que habita em nós. E nós temos o fruto do Espírito. Esse Espírito de Deus que habita em nós, ele produz um fruto. E esse fruto é como se fosse uma mexerica, porque é um fruto só, porém ele tem vários gomos. Olha só o que em Gálatas 5, 22 a 23 vai falar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, olha só, dentro desse fruto, que é um fruto só, então imagine que vocês têm uma mexerica. Dentro dessa mexerica são vários gomos, e esses gomos são exatamente esse fruto do Espírito. Então, como eu falei, amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, todos esses frutos é um presente que Deus nos dá para que a gente possa viver a nossa vida aqui e ter um relacionamento com Ele. E esse fruto, ele não depende de nós, é algo que de fato Deus nos deu. Então, por exemplo, uma macieira, ela produz maçã. E nós, como cristãos, nós produzimos o quê? O fruto do Espírito. Então, gente, quando nós éramos dominados pela carne, os nossos pensamentos, eles concordavam com isso, ou seja, era a nossa natureza. A partir do momento que você recebe Cristo como Senhor e Salvador, você tem o Espírito de Deus habitando em você. Então, antes nós éramos o quê? Nós éramos dominados pela carne, pelos nossos pensamentos, mas a partir de agora, nós temos o quê? A natureza de Deus em nós. Agora, nós somos participantes da natureza divina. Então, o nosso espírito, tudo se fez novo. E assim nós temos o fruto do Espírito, que, como eu falei para vocês, é um fruto como uma mexerica e dentro dele existe vários gomos. Vocês em Gálatas 5, 20, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. E sobre essas coisas não há lei. Então, nós somos um ser em 3 dimensões. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, olha que interessante. Lá em João 3:6 vai falar o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, minha amada, você aí não é um ser qualquer, você é um ser espiritual, você é um espírito. Então, olha só também o que fala lá em Salmos 1:3. É como árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo que ele faz prospera. Então, gente, olha que interessante, né? O Senhor nos deu, né, o fruto do Espírito para que de fato a gente pudesse manifestar a manifestação da glória de Deus aqui. Todos esses frutos são para que a gente, de fato, para que a gente possa, para que possa nos ajudar. Então, quando a gente olha, quando a gente nasce de novo e a gente vai olhar para tudo aquilo que a gente precisa mudar em nós, a gente acha que isso é algo que vai depender da força do nosso braço, e muito pelo contrário, porque isso depende do Senhor. Claro, temos a parte do qual nós precisamos buscar, mas não é na força do nosso braço. Então, quando nós recebemos o Senhor, Ele nos dá, de fato, o fruto do Espírito. Para quê? Para que possa ajudar na nossa caminhada com Deus. Então, por exemplo, o amor, que é o primeiro fruto do Espírito. O amor, gente, ela é a base de todas as manifestações do Espírito. Porque Deus, ele é amor. Deus, quando Ele entrega Jesus para morrer por nós, Ele entrega de fato, por amor a nós. Então, sem amor, a gente não consegue fazer nada. É por isso que o Senhor coloca amor. E, gente, é muito interessante dizer que o amor, inclusive eu estava conversando com algumas pessoas ontem, e a gente estava falando sobre como o amor constrange. Quando eu tive a volta da conexão com o relacionamento com o meu pai, o Senhor, Ele me fez esquecer de tudo aquilo que tinha acontecido lá atrás. E o fato de eu simplesmente não olhar para as falhas dele, mas sim amá-lo, isso constrangeu ele. Constrangeu a ponto dele deixar de ser o homem que ele era, o velho homem, e ele conhecer Jesus, ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Então, é o amor constrange. Muitas vezes uma pessoa responde pra gente de forma ríspida, de uma forma ignorante, e a gente precisa fazer o quê? A gente precisa dar amor, porque, gente, o amor, de fato, primeiro que a Bíblia vai falar que ele cobre uma multidão de pecados, né? E sem amor a gente não é nada. Quando a gente olha, a Bíblia vai falar que Deus é amor. Então a gente precisa. Então, um dos frutos do Espírito é amor, a outra é a alegria. Então, minha amada, se você está em Cristo, porque eu tenho certeza que você está, um dos frutos do Espírito é a alegria. Então, um cristão precisa viver alegre. Um cristão precisa viver sorrindo, porque esse é o fruto do Espírito. E lembre-se, não é algo que você coloca em você. Isso é um presente de Deus, do qual o Senhor deu para nós e faz parte do fruto do Espírito. Então, olha só, paz. Se você também
está no Senhor, a paz ela precisa estar presente. Então, paz é a ausência de guerra. E não é essa paz, gente, sabe? Quando eu tava no mundo, eu lembro, assim, que a gente buscava paz em lugares. Eu sempre vou pro sítio, inclusive eu voltei de lá ontem, e aí eu sempre que eu vou lá, eu falo assim, gente, que paz, né? E não é, na verdade, uma paz. Eu sei que tem ambientes que nos traz mais paz, outros menos, mas não é essa paz, mas assim, uma paz interior, uma paz que a Bíblia vai falar que ela excede todo o entendimento. Então, gente, o mundo pode estar assim, ó, caindo, e você está em paz. Por quê? Porque você confia no Senhor. Então, esse é mais um fruto do Espírito. Paciência. Gente, como é difícil, né? Porque nós sabemos que não só a paciência com os outros, mas paciência em esperar o tempo do Senhor, esperar as promessas dele na nossa vida. E ele também nos deu esse fruto do Espírito, que é paciência. Então, às vezes você fala, gente, eu não consigo ter paciência, minha amada. Se você andar no Espírito, você vai ter paciência, porque ela já habita aí dentro de você, porque ela é um presente, ela é um dos frutos do Espírito. Olha só, amabilidade, então bondade, ser bondoso, né, gente? Como é bom, às vezes a gente, como eu falei, assim como o amor, a bondade, ela constrange, né? Alguém fez algo ruim pra você e você ser bom com aquela pessoa, independente do que ela ter feito, porque na época, gente, da lei, lá atrás, no Antigo Testamento, quando a gente vai ver, a gente vê as pessoas indo pela própria carne. Então, era olho por olho, dente por dente, mas Deus nos deu uma nova lei. Agora a gente não vive mais na lei, não é um prescrito de várias coisas do qual nós precisamos seguir, mas sim vivemos na graça. E isso não é algo que nós conquistamos, né? Foi o Senhor que conquistou por nós. Então, graça é favor imerecido. Então, nós obtivemos essa graça por meio de Jesus. Então, a gente precisa praticar a bondade, independente. Eu sei que o mundo lá fora tá caindo, né? As pessoas cada dia mais estão mais rancorosas, mais ruins, mas a gente precisa praticar isso, porque é um do fruto do Espírito também. Mansidão, a mesma coisa, gente. Como é bom quando alguém fala algo de uma forma grosseira com nós e a gente responde com mansidão, né? Você ser manso de coração, a Bíblia fala. Então a gente precisa praticar domínio próprio. Eu acho que esse, assim, ó, dos frutos do Espírito foi o melhor que o Senhor nos deu e a gente precisa praticar. E é o que mais a gente precisa, né? Porque como é difícil dominar a nossa alma, o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele quer fazer o que ele quer, né, gente? A nossa alma, que é o nosso intelecto e as nossas emoções, ela também, ela quer fazer o que ela quer fazer, mas lembre-se que você não é um corpo, você não é as suas emoções, você é um espírito. Então, o que precisa dominar em tudo é o teu espírito. Inclusive, gente, eu lembro eu estava lendo um livro da Nancy Dufresne, que é maravilhoso, inclusive ele fala, o livro chama Uma Mente Disciplinada, e esse livro, a Nancy, ela fala o seguinte, que o pai dela estava fazendo ali um evento, alguma coisa, era uma pregação, eu não lembro exatamente o que era, e era uma situação assim, aonde era bem desafiadora, e aí ela conta que naquele momento, enquanto o pai dela estava fazendo, o corpo do pai dela começou assim, ó, a se tremer de tanto medo, sabe, de estar ali, enfim, e aí, naquele momento, o diabo veio assim, ó, gente, porque eu já falei aqui pra vocês, os nossos devocionais, eu sempre falo, o diabo ele não pode nos tocar, mas ele tenta, né, ele lança pensamentos na nossa mente, então a gente precisa matar esses pensamentos na mente. A gente não pode evitar que um passarinho voe, mas a gente pode evitar que ele faça ninho. Então naquele momento, o diabo, gente, porque tudo que Deus pensa é bom para efeito agradável. Então se você está pensando algo que não é bom, não é perfeito e agradável, já repreenda esses pensamentos. Voltando. E aí eu lembro que ela contou que o pai dela estava se tremendo inteiro. E na hora, gente, o pai dela falou assim: em medo, o meu corpo pode até estar tremendo, mas meu espírito, ele está calmo, perfeito. E, gente, eu achei isso tão incrível, porque, de fato, quantas situações da nossa vida
Às vezes a gente está passando por alguma situação, emoção, e a gente deixa as nossas emoções dominarem. E a gente precisa entender que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Então, o que está reinando aí na sua vida? É o Espírito ou é a alma? Ou seja, emoções, o carnal. Então a gente precisa estar muito atento, a gente precisa andar em Espírito. Um fruto, por exemplo, ele só vai dar fruto se ele estiver plantado na árvore. Então, você só vai conseguir manifestar o fruto do Espírito se você estiver plantada na árvore. Então, olha só o que fala lá em Salmo 3. É como árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo que faz prospera. Então, gente, é muito interessante que esse fruto aqui, se você arrancar um fruto, por exemplo, ele vai começar, por exemplo, a apodrecer. Então, para que você manifeste os frutos do Espírito, como eu falei aqui para vocês, a gente precisa estar conectada na videira que é Jesus. Senão, gente, a gente não vai conseguir, muito pelo contrário. Cada vez mais, como eu falei agora, sobre a gente andar no Espírito, a gente começa a andar na carne. Então, a gente abafa o Espírito e a carne começa a dominar as nossas vontades, as nossas emoções, enfim. E a gente precisa, a todo momento, colocar a nossa carne no lugar. Então, é a mesma coisa. Como se você... Eu tenho certeza aí, por exemplo, que você já deve em algum momento da sua vida, ou em vários, pelo menos eu, em vários, a gente passa por alguma situação e aí vem dois pensamentos. Um pensamento que é o pensamento racional, né? Que é o pensamento do espírito, que é assim, ó, tá tudo bem, não vai acontecer nada, tá tudo certo. E tem aquele outro pensamento que sempre vai levar a gente assim, ó, pro pior, a catástrofe, né? E esse pensamento, essas duas vozes, uma que traz a gente para a realidade, que deixa a gente, traz a situação para a palavra, né? Porque toda situação a gente precisa confrontar a situação, o pensamento com a palavra. Opa, esse pensamento surgiu, não é isso que Deus pensa, então já liga um alerta. E aquele outro pensamento, que é o pensamento do que, gente? A nossa alma, ela sempre, a nossa mente, ela sempre vai levar a gente pro pior, pra catástrofe e tudo mais. Eu até contei aqui, eu sempre conto, e é um testemunho que eu falo muito, que teve um tempo atrás, que eu tive, há 2, 3 anos atrás, eu tive uma crise de pânico. E eu lembro que a minha mente, assim, estava tão conturbada que tudo que eu pensava era tipo meio que ladeira abaixo. Então, assim, eu pensava o seguinte: se eu levantar, se eu for sair com o meu carro, eu posso bater e morrer. Tudo era morte. Então, o que estava acontecendo ali, gente? De fato, o inimigo, ele estava plantando coisas na minha cabeça, só que eu me lembro que eu não estava andando tanto no espírito, ou tanto, né? Eu não estava, eu deixei me dominar por aquelas emoções, e automaticamente, o que aconteceu? Aquelas emoções, elas estavam tentando me paralisar. Então, eu abafei o meu espírito, porque quando a minha emoção fala mais alto, o que eu faço? Eu abafo a voz do espírito, eu paro de ouvir Deus, porque as minhas emoções, elas estão muito mais afloradas. Então a gente precisa estar muito atenta nisso também, porque se a gente não estiver andando no Espírito, a gente também não vai entender aquilo que Deus tem para nós, não vamos ter discernimento, não vamos ter a revelação do qual Deus tem para nós naquela situação específica. Então a gente tem que estar assim, ó, gente, de muito olho aberto, como a Bíblia fala, vigilantes em todo o tempo. É muito legal também dizer que sempre que aparecer Espírito na Bíblia, com um E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. Então pode perceber, todas as vezes na Bíblia que está escrito Espírito de Deus, Espírito Santo, sempre vai estar com um E maiúsculo. Já quando a Bíblia se refere a outros espíritos, por exemplo, Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, esse espírito, que não é o Espírito de Deus, por exemplo, o espírito do medo, ele sempre vai estar com E minúsculo. Então, toda vez que você lê na Bíblia espírito com E minúsculo, não é o Espírito de Deus, mas outros espíritos, ok?
E nós não somos considerados espirituais, porque você é um ser espiritual, pelo nível, por exemplo, ou a quantidade de dons ou habilidades que você tem, mas sim pelo nível do fruto que você desenvolve. Então a gente precisa a todo momento estar desenvolvendo o fruto do Espírito que já habita em nós. Mas lembra que eu falei? Se nós não andarmos no Espírito, que eu vou falar aqui para vocês uma listinha de como você andar no Espírito, a gente vai fazer o quê? A gente vai abafar e aí a gente não vai andar. Então não é sobre as suas habilidades, os seus dons, mas sim o quanto você investe nisso. E eu quero aqui listar para vocês o segredo para a produção do fruto do Espírito, porque, como eu falei para vocês, nós temos os frutos, mas nós precisamos alimentar, nós precisamos cada vez mais gerar, né, esses frutos em nós, fazer com que a gente ande de fato no Espírito. Então a gente precisa crescer nesses frutos. E olha só, gente, a primeira coisa é permanecer em Cristo. Não tem como você gerar, como você produzir os frutos do Espírito se você não está em Cristo. Eu lembro assim que eu olho na verdade para trás e eu lembro que eu não tinha nada disso. Inclusive, eu falo, gente, como eu consegui ser uma pessoa mansa? Porque eu era uma pessoa, assim, bem explosiva. Como que eu consegui ser uma pessoa de amar as pessoas, de perdoar, sabe? Porque antes eu era muito rancorosa, guardava rancor, a pessoa não falava comigo, eu já virava a cara. E aí, gente, eu olho hoje e eu falo, Senhor, obrigada pelo fruto do teu Espírito na minha vida. Porque se não fosse, eu não conseguiria praticar todas essas coisas. Mas, gente, isso só aconteceu porque eu permaneci em Cristo. Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias e por mais que muitas coisas aconteceram na minha vida, altos e baixos, situações que eu tinha até motivo para, sabe, falar, será que é Deus? Será que tá acontecendo? Será que Deus está me ouvindo? Gente, em nenhum momento durante esses 10 anos eu deixei de caminhar com o Senhor, eu deixei a palavra, eu simplesmente escolhi permanecer e não ficar em cima do muro. Eu entendi que eu aceitei Cristo e aquilo precisava fazer parte da minha vida. Eu não queria ser religiosa, mas sim pegar Jesus e trazer para minha vida como no meu dia a dia, em tudo que eu fizesse, dentro da minha casa, enfim. E é assim que eu vivo. Então, se a gente permanecer em Cristo, nós vamos de fato produzir esses frutos do qual a gente precisa demais. Então, a primeira coisa é permanecer em Cristo. A palavra vai falar, né, que o Senhor é a videira e nós somos os ramos, e nós precisamos permanecer nele. O segundo segredo para que você produza o fruto do Espírito é ser limpo e podado pela palavra de Deus. Gente, é impossível você caminhar com Cristo, você caminhar com Deus e você não conhecer a palavra. A Bíblia vai falar que o meu povo perece, ou seja, meu povo sofre por falta de conhecimento. E esse conhecimento é o que? É o conhecimento da palavra, porque a Bíblia é o nosso manual. E a Bíblia não está só aqui para nos impulsionar, mas também para nos podar. Então, a palavra vai falar que quando a gente é podado, a gente dá muito mais frutos. Eu lembro que lá no sítio dos meus avós, sempre que era a época, a estação de dar frutos, né, um tempinho antes, o que eles faziam? Eles podavam as árvores para que elas pudessem dar novos frutos. Então, assim, ser limpo e podado pela palavra é essencial, porque a palavra, ela confronta, ela consola, mas ela também confronta. Então a gente começa a ler e a gente começa a ver coisas que a gente fazia, que a gente não deve fazer mais, e a palavra, gente, ela não é simplesmente um livro do qual você lê. A palavra, ela é uma palavra revelada, né? O rema. A palavra, ela precisa ser implantada em você. Talvez você leia a Bíblia e você leia assim, passa o olho e lê. Mas eu tenho certeza que em alguns momentos houve uma revelação, porque a palavra, ela precisa ser lida, né, e revelada para você. Então, muitos momentos da minha vida, enquanto eu não estava entendendo assim a palavra, parecia que aquilo que eu precisava ouvir, aquele versículo, aquilo entrava, aquilo descia, de uma forma assim que parece que é inexplicável. Então, isso é quando existe revelação da palavra. Então, a gente precisa, de fato, ser podado pela palavra. Então, sem ser podado, a gente não vai, de fato, produzir
o fruto do Espírito. Outra coisa, se manter cheia do Espírito. E como que eu faço? Lendo a Bíblia, falando em línguas. Se talvez você não fale em outras línguas, minha amada, eu te incentivo a procurar uma pessoa que fale, ou o teu pastor, o seu líder espiritual, e falar para ele que você deseja, porque, gente, o falar em línguas é um presente que o Senhor deu para nós, e não é, muito pelo contrário, que muita gente às vezes aprendeu errado e acha que o falar em línguas é só para pastores, para quem está no púlpito, e não é isso que a Bíblia fala. Se a gente for lá para a Bíblia, vai falar exatamente isso que o Senhor ele nos deu. Isso não é para um ou para outro, mas para todos. Então, eu quero depois entrar num assunto, eu tô tentando aqui ser mais resumido, de uma forma mais breve para vocês, porque é muitos temas, mas busque falar em línguas, porque, gente, isso vai te edificar, assim, ó, demais. Orar em outras línguas também é muito importante. Então, busque seu líder, o seu guia espiritual, para que você possa estar falando em línguas, para que você, não que você precise exatamente, mas ele vai te orientar para que como você comece a falar em línguas, amém? Outra coisa, e a quinta, fugir do mal. Gente, a gente precisa fugir do mal, né? A gente precisa fugir, resistir, e para que a gente tenha de fato uma vida andando no Espírito, né? E que também a gente tenha essa manifestação do fruto no Espírito. Então, tenha discernimento, tenha sabedoria dos lugares, das mesas que você senta, das conversas que você ouve, daquilo que você vê, do que você assiste. Esteja assim, ó, muito atenta a tudo isso, tá? Então, fuja do mal. Sexta coisa, refrear a língua. E como assim? Pois é, gente, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Tudo aquilo que o Senhor fez, Jesus fez, ele fez ao falar. E assim como a palavra, quando sai da nossa boca, ela edifica, ela também pode trazer morte. Então a palavra, ela tanto pode ser vida como ser morte. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E eu sei que assim, ó, foi uma das coisas que o Senhor também transformou demais na minha vida, que foi ter sabedoria naquilo que eu ia falar, naquilo que saía da minha boca. Então hoje, de fato, cada dia mais eu tô crescendo com o Senhor, mas hoje eu tenho muito discernimento na minha casa, daquilo que eu falo com meu marido, das palavras que saem da minha boca, e a gente precisa falar o que Deus falaria. O que a palavra fala, né? Então quando vem um diagnóstico, por exemplo, o que sai da tua boca? O que você manifesta? Inclusive, gente, eu tava agora final de semana com a minha mãe no sítio e ela tava contando que ela foi fazer um exame. Pra quem não sabe, há 2 anos atrás minha mãe teve um câncer de mama e minha mãe, gente, passou assim por esse câncer de mama de uma forma tão leve, porque tudo aquilo que eu ouvia falar sobre câncer de mama nos assustava. E o Senhor nos mostrou, né, no processo, que foi tão leve com a minha mãe, tão leve. Por quê? Porque ela tinha o Senhor. E o Senhor estava fortalecendo ela. E nesse processo, eu lembro que quando eu ia com a minha mãe fazer as quimioterapia, e sempre que a gente entrava no consultório, o médico falava assim, olha, o teu câncer está nesse grau. E ela falava assim, doutor, eu entendo a medicina, eu entendo o diagnóstico, mas deixa eu te falar, não é meu. Porque eu não nasci com isso. Jesus levou com ele todas as minhas dores e enfermidades. E, gente, para as pessoas pode parecer algo assim, ó, nossa, você quer ser melhor que os outros, mas não. Se a palavra falou que você é curada, minha amada, mesmo em meio às situações, mesmo em meio ao diagnóstico, você precisa falar o que sairia da boca de Deus. Por isso é tão importante você conhecer a palavra. Então, refrear a língua também é saber o que fala, né? Saber que a boca, ela pode prover vida ou morte. Então, essas foram só algumas formas para que você pudesse produzir e viver no Espírito, viver, né, de fato, o fruto do Espírito aí na tua vida. Então, gente, agora vocês já sabem o que é fruto do Espírito. Recapitulando aqui, fruto do Espírito é a manifestação de Deus em nós, é um presente. O fruto não é um fruto só, aliás, ele é um fruto, mas ele é composto por várias coisas, como eu falei, são várias bênçãos que Deus nos dá para que a gente possa viver a nossa caminhada com Ele aqui, mas também cabe a nós fazer com que a gente viva esses frutos do Espírito. Então, a partir de agora, você já sabe o que é o fruto do Espírito.
E eu tenho certeza que você, esse entendimento chegou aí, agora você vai conseguir manifestar esses frutos. Ore a Deus, peça para Ele que você esteja cada dia mais cheia, para que você possa manifestar todos esses frutos: amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, enfim, todos os frutos do Espírito aí na tua vida. Você pode ter certeza, paz, né? Você pode ter certeza, minha amada, que sua vida vai ser muito mais leve quando você colocar em prática, né, esses frutos do Espírito que já está em você. Talvez pode estar abafado, mas eu tenho certeza que você buscar viver o fruto do Espírito, que é um presente de Deus para você, você vai caminhar e viver sua vida assim de forma onde você vai avançar muito mais em Cristo e vai ser tudo mais leve. Então, que bom que a gente chegou até aqui. Eu espero muito que você tenha aprendido algo. Espero muito que tenha clareado a tua mente para que você possa cada dia mais caminhar, viver a bondade de Deus na tua vida, e não só aqui, mas levar também essa mensagem para outras pessoas, tá? Então, se você assistiu, se você foi abençoada com o nosso talk aqui, já manda para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas. E, gente, nós temos também aqui uma regrinha, tá? Se você gostou, se você foi abençoado, deixa seu like aqui, tá bom? Para que outras pessoas, o YouTube entenda de fato que esse vídeo é relevante e outras pessoas sejam alcançadas por essa mesma palavra, certo? Então, nós vamos ter aqui esse conteúdo uma vez por semana, e para que a gente possa, de fato, crescer cada dia mais, gerando entendimento, saindo da ignorância, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém?